Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Seja bem-vindo para mais um Café com Jesus. Sou Padre Gonzaga. Estamos aqui neste momento, no dia 2 de novembro, comemoração de todos os fiéis defuntos. Se Jesus morreu e ressuscitou de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegue a Bíblia, vamos pegando a Bíblia. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao 40. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de sua festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando ele chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. Em caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Opa! Palavra da salvação. Veja bem, gente, veja bem. Hoje a igreja recolhe-se em oração pelos filhos que já partiram desta vida. Hoje nós estamos em oração por todos aqueles que já estão na glória. Para os cristãos, não se trata de um simples dia de saudade, não, mas de oração. É um dia de oração pelos fiéis de Cristo que já partiram para a casa do Pai, na firme esperança da ressurreição. Aqui nós podemos até nos perguntar, né? O que é a morte? O que é a vida? Né? O que é a morte? O que é a vida? O que é a vida que termina com a morte? O que há após a morte? São tantas interrogações, né, que devemos responder sempre à luz da fé. É sempre à luz da fé que respondemos, né? Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, que não crê mais, né? Que não crê mais em nada, né? Não tem quase nada a dizer sobre a vida, sobre a morte, mas a palavra de Deus, para nós cristãos, ela nos ilumina. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros, que não têm esperança. Ó, primeira carta a Tessalonicense, capítulo 4, fala isso, né? Para não ficardes tristes
como os outros, que não têm esperança. E isso, então, para nós cristãos, não vamos ficar triste, não um dia de tristeza. Não, não, não. Para nós que acreditamos na vida eterna, que temos esperança, acreditamos na ressurreição, a morte para nós não é nem o fim, e não é motivo de tristeza, não. A morte é motivo de alegria. Aliás, eu gosto de dizer sempre que a morte é causa de tristeza e causa de alegria. Ela é causa de tristeza porque a gente não vai estar convivendo com o ente querido, não vai estar mais brigando, sorrindo, tomando refeição com esse ente querido. Então, ela é causa de tristeza. Mas é causa de alegria. Por quê? Porque acreditamos na ressurreição, acreditamos na vida pós-morte, acreditamos na vida eterna, acreditamos no céu. Então, por isso que a morte também é causa de alegria para nós. Olha que interessante isso. Então, por isso que nós acreditamos na ressurreição, porque o próprio Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele falou isso para nós. Então, o nosso Deus é o Deus da vida, é a fonte de vida, é o vivificante. Ele criou tudo para a vida. Tá vendo? É bom ter essa convicção, né? Deus não é o autor da morte. Não podemos entender, né, Deus como o autor da morte. Não, Deus não é o autor da morte. Deus não tem parte com a morte. Sabedoria capítulo 1 fala isso, né? Pelo contrário, a morte é a separação do Deus vivo, como as trevas são a separação da luz do sol. Tá vendo? Falam em Sabedoria capítulo 2, fala assim: Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Aí, ó, quem pertence ao diabo, quem pertence ao mal, né, faz a experiência da morte verdadeira. Olha só. Então, não, Deus pensou para nós somente o bem e a felicidade com Ele, né? Deus pensou para nós a vida eterna. Por isso que o próprio Jesus falou: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. É isso mesmo. Então, olha que interessante a gente ter essa consciência, né, na nossa vida. Por isso que nós temos que procurar sempre o caminho do bem, né? Não permitir o pecado, porque a gente sabe ter uma vida de pecado, nós sabemos que o salário do nosso pecado é a morte, é a infelicidade, é a morte eterna, né? O salário do pecado é a incoerência e a tristeza, né? Que culmina até com a morte física. É muito interessante olhar isso. E um outro ponto aqui também que nos ajuda nessa reflexão de hoje é Eclesiástico capítulo 17. O Senhor tirou o homem da terra e a ela faz voltar novamente. Deu aos homens números precisos de dias e tempo determinado. Olha, né? Deus não nos criou para vivermos aqui indeterminadamente, tá bom? Deus não nos criou para vivermos aqui indeterminavelmente. Não, não, não. Né? Para sempre. Deus nos deu aqui dias precisos, ou seja, significa o seguinte: a nossa vida aqui é de passagem. É de passagem. Sem o pecado, vivendo na amizade com Deus e na harmonia com o nosso próximo, com nossos irmãos e irmãs, nossa morte não teria o gosto amargo de morte. Olha que interessante, né? É muito importante aqui nós vivermos
na graça de Deus, procurar sempre estar com as lâmpadas acesas, ou seja, vivendo na graça de Deus, estar sempre preparado, vivendo sempre no amor e na misericórdia de Deus, para que a hora que chegar o nosso momento da passagem para a vida eterna, estejamos assim preparados de fato. Deus não nos abandonou à morte. Ele nos enviou o seu Filho, em tudo igual a nós, menos no pecado. Ele tomou sobre si as nossas dores, viveu nossa vida mortal de incertezas, tristezas, de angústia, de morte, né? Jesus assumiu tudo isso. E morrendo de nossa morte, o próprio Jesus morrendo de nossa morte, ele foi ressuscitado por quem? Pelo Pai, por Deus, na força do Espírito Santo. Então, Jesus morrendo da nossa morte, ele nos deu o quê? Nos deu a possibilidade e a graça de morrer com ele e com ele ressuscitar da morte. E ele fala: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só, viverá. Então, que maravilha, né? Desde o batismo, unidos a Cristo morto e ressuscitado, alimentados pelo seu corpo e sangue na Eucaristia, sabemos que nem a morte, nem a vida, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Cristo. Romanos capítulo 8, né? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então é bom ter essa convicção, né, daquilo que nós estamos celebrando hoje. A celebração hoje, para nós, nos leva realmente a refletir sobre isso, que nós, como cristão, enquanto peregrina neste mundo, enquanto nós vamos vivendo neste mundo, peregrinando neste mundo, nós praticamos o amor solidário e misericordioso, porque espera e crê na vida sem fim do reino eterno de Deus. Nós esperamos e acreditamos nesta vida sem fim, na eternidade da vida, que um dia todos nós faremos parte na glória eterna junto de Deus e com todos os anjos e santos. Olha que maravilha. Por isso, vamos pedir nesse momento que desça sobre cada um de nós, sobre a nossa família, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo, alegria. Jesus te chama, Jesus te ama.